Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje eu quero falar para você como você pode ser uma pessoa mais produtiva, feliz, saudável, usando a espiritualidade, ou seja, vivendo uma espiritualidade que seja sadia, que vai ajudar você a ser mais completo enquanto pessoa, enquanto ser humano, e aí você consegue muito mais resultados na sua vida profissional, você consegue ser muito mais feliz, próspero, saudável, na sua vida pessoal. Olha, lembre sempre de marcar, de se inscrever no meu canal, de marcar o sininho para que você receba o nosso conteúdo sempre em primeira mão. Pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala em espiritualidade, muita gente pode achar que está ligado à religião. Necessariamente não. Nós estamos falando como espiritualidade, como essa capacidade, esta vontade que você tem de viver algo mais na sua vida, de viver, de se autoconhecer, Toda espiritualidade, ela começa com autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, Então você vai se conhecendo, você vai entendendo quem você é. E para isso é muito importante a sua relação com Deus. Na relação com Deus, quando a gente fala de uma espiritualidade, não é uma espiritualidade distante, é algo que te aproxime mais de Deus, Enquanto, o ser nosso Criador, Ou então você vai compreendendo a importância de você sair de si, porque a pessoa que não vive a espiritualidade pode ser que ela tenha uma tendência de ficar muito egoísta, de pensar só em si, de pensar apenas naquilo que, de fato, é dos interesses apenas dela. Ela não pensa, às vezes no outro, não pensa na importância da natureza, como que nós temos que cuidar da natureza, como que nós temos que ser sustentável. Por quê? Porque isso tudo é para nós, seres humanos. Então, a pessoa que vive a espiritualidade, em primeiro lugar, ela começa a contemplar a presença de Deus. Ela contempla a presença de Deus na natureza, ela contempla a presença de Deus em toda a criação, nos rios, nas árvores, nas florestas, na beleza da natureza. Então ela começa a viver uma relação muito bacana com a natureza, encontrando aí a presença do Criador. Ela é aquela pessoa que ela também encontra a presença de Deus no outro. Ela sabe que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Então ela busca viver o amor, que é sair de si. Então ela não se torna uma pessoa excessivamente egocêntrica ou egoísta, porque isso ajuda com que ela saia de si. Então a fé faz com que a pessoa ela tenha mais força para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar as tempestades. Então a pessoa começa a viver uma relação com Deus muito melhor, e ela começa a viver também uma relação consigo muito boa, porque ela começa a se olhar de uma maneira melhor, ela começa a se olhar de uma maneira que ela sente que ela é criatura, que ela é imagem e semelhança de Deus, que ela é importante. Ela começa a ter uma estima e começa a partir disso, amar o outro também, porque a frase que é dita, amar o outro como a ti mesmo, Então, mas como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Então você começa a viver essa experiência de te conhecer, de te apreciar, de apreciar o que está em volta de você, a natureza. Você se torna uma pessoa muito mais grata, aí você começa a agradecer muito mais. Então tudo isso vai fazer com que você saia de si para o outro. Aí você começa a ser uma pessoa que quer ajudar o próximo, que quer ajudar um projeto social, que quer ajudar as pessoas em necessidade, que é uma pessoa que se torna mais sensível ao sofrimento do outro. Você começa a ter mais compaixão do outro. Então você começa a viver essa sensibilidade, essa compaixão com o outro. E aí sim, você começa, daqui a pouco, já ajudar o próximo, inclusive o próximo que está numa situação muito mais extrema. Então você começa a exercer a bondade, você começa a exercer a caridade, você começa a ser uma pessoa mais gentil, você começa a ser uma pessoa mais sensível ao sofrimento, sensível à necessidade do outro, você começa a ser uma pessoa que tem empatia, que sabe se colocar no lugar do outro. Você começa a viver essa espiritualidade. Aí você começa a ter tempo para meditar. A meditação ela é muito importante. Primeiro que ela te acalma, primeiro que ela faz com que você tenha menos ansiedade, menos estresse. Quanto tempo você pratica de meditação, de oração por dia? Comece a colocar isso no seu hábito de vida. Dedique um tempo à meditação, à oração, a trabalhar essa questão do refletir, do meditar profundamente, de fazer a sua conexão com Deus, a sua conversa com Deus,
Então isso daí vai ajudar você a ser uma pessoa muito mais espiritualizada, uma pessoa que vai ter a espiritualidade, né, para que você seja feliz, saudável, né? As pesquisas mostram que pessoas que vivem a espiritualidade são mais felizes, são mais saudáveis, são mais prósperas, principalmente no sentido, né, de saber aquilo que elas estão buscando, de valorizar aquilo que elas têm e de saber aquilo que elas estão buscando. E são pessoas, né, que são de sair de si para o outro, né? São pessoas caridosas, né? Você vai começar a perceber que você vai ser grato pela vida, que você vai ser grato por tudo, você vai começar a exercer mais a gratidão, você vai começar a apreciar o que tem de bom nos outros e não se torna aquela pessoa tão amarga, tão de mau humor. Você começa a valorizar, né, as outras pessoas, o que elas fazem de bom, você começa a perceber, né, o valor do amor, do perdão, de viver a bondade, a generosidade. Você se transforma numa pessoa muito melhor. Então a espiritualidade te faz muito feliz. O que você pode começar a viver da espiritualidade agora? De tudo isso que eu trouxe para você, quais são os pontos que você pode colocar em prática? Então comece a colocar em prática, né? Resgatando algumas coisas que eu falei, a meditação e a oração, a capacidade de contemplar, de apreciar a natureza, de defender a natureza, a capacidade de poder exercer a bondade, a caridade através de projetos sociais, através de ajudar o próximo, de fazer um esforço de viver empatia, de se colocar no lugar do outro, de fazer um esforço, né, de perdoar, de amar, de sair de si para o outro, né, e de ter tempo para aumentar a qualidade da sua relação com Deus. Viva uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade encarnada na vida, para que você aumente a qualidade de relação com Deus e também ajude você a amar as pessoas e você vai se sentir muito mais feliz, muito mais saudável. Isso te torna uma pessoa, inclusive, muito mais produtiva na sua vida profissional. Siga em frente, com fé, com muito amor.